Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um Mediunidade em Foco. E desta vez nós vamos revisitar o assunto de um episódio lá do começo da nossa playlist Mediunidade em Foco, quando aqui no Livro dos Médiuns nós estudamos o item 237, que é o início do capítulo que trata da obsessão lá no Livro dos Médiuns. E aí, Emmanuel, desta vez, no dia 4 de março de 1960, traz uma mensagem baseada nesse item 237 aqui, em que ele vai estudar a obsessão, mas a obsessão nos tempos de Jesus e em torno de Jesus. Não é por acaso, não. Você já ouviu alguém falar, principalmente daqueles que são opositores do Espiritismo, esse negócio de mediunidade é que causou essa invasão de obsessão. Esse negócio de mediunidade é que tem deixado muita gente maluca? Pois é. Isso acontece também, inclusive, nas fileiras do cristianismo. Muitos dos dirigentes das igrejas cristãs atuais, ou das que se dizem cristãs, né? A gente tem que levar isso em conta também de quem, porque de vez em quando só tem de Cristo o rótulo, porque na prática não tem. Mas aqui a gente não está afim de fazer crítica para eles. A gente está afim de analisar essa observação deles, de que a mediunidade se tornou uma porta aberta para a obsessão, desde que o Espiritismo apresentou a mediunidade. E foi isso que Emmanuel tratou aqui nesse item, como a gente falou, lá no dia 4 de março de 1960. Então é muito importante, porque já tem mais de 60 anos que nós temos respostas para esse povo, que nós podemos dizer para eles, olha só, vocês não sabem o que estão falando. Mediunidade e espiritismo, principalmente mediunidade esclarecida segundo a doutrina espírita, Livro dos Médiuns é o nosso manual de instruções mais importante sobre mediunidade, essa não vai causar loucura, essa não vai causar obsessão não. Sem contar que obsessão é um trem muito antigo, desde a época de Jesus, só que vocês chamavam isso aí de endemoniamento, né? De possessão demoníaca e assim por diante. Então, como é que Emmanuel vai tratar o assunto? Ele começa chamando a atenção destes que criticam. Assim, cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram, na atualidade, que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. E aí a gente começa a perceber como que Emmanuel vira o jogo. Porque olha lá, a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Com uma boa ferramenta, com uma mediunidade bem educada, com uma reunião mediúnica bem equilibrada, muitos processos de obsessão, todos aqueles em que o obsidiado colabora, todos aqueles em que a pessoa que sofre a influência dos espíritos inferiores é coadjuvante, ela ajuda ali. Na verdade, não é coadjuvante, não. É protagonista. Porque não vai haver cura de obsessão se a pessoa obsidiada não quiser se melhorar. Ela vai estar sempre atraindo outros obsessores. Então, cada obsidiado, quando chega num centro espírita, quando procura ajuda, tem que entender. Você que está passando pelo problema da obsessão tem que ser protagonista do seu tratamento. E a mediunidade à luz da doutrina espírita faz exatamente isso. Mas a esses críticos, o que esses críticos dizem? O que eles falam pra gente? E aí Emmanuel vai colocar mais ou menos ali o alarido que eles fazem. Olha só. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. E aí a gente começa a perceber o seguinte, olha as críticas e principalmente, olha lá, vetando o diálogo fraterno e amoroso, a psicoterapia junto aos sofredores desencarnados, que é o tratamento da desobsessão. Para eles, demônio tem que ser expulso e não espírito. O obsessor tem que ser conversado, doutrinado, né? Doutrinado é meio esquisito, né? Esclarecido, amorosamente acolhido para que ele tenha impulso de transformação. O que incomoda esse povo é ver que na tarefa da desobsessão à luz da doutrina espírita, o obsessor não é o demônio. Não é alguém para ser enxotado, mas é um irmão sofredor, como Emmanuel diz ali, um desencarnado sofredor, mesmo que esteja fazendo mal. É sofredor, porque fazer o mal é mergulhar nas áreas do sofrimento mesmo.
E aí, o que esse povo não gosta é que a gente entabule o diálogo com esses sofredores e eles acabem se convencendo de deixar de fazer o mal. É muito mais interessante parecer para o público que estão enxotando um demônio, como eles gostam de fazer muitas vezes em algumas denominações aí. Então vamos acompanhar Emmanuel, porque assim, esses discursos todos, até essa coisa, não vai lá que fica louco, como eles falam ali, tem nada a ver com mediunidade da doutrina espírita. Tanto que obsessão, loucura, desequilíbrios mentais, remontam ao tempo de Jesus. E é exatamente o que Emmanuel chama a atenção para nós. Olha só. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição, que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe, degolado em plena conspiração de agentes das sombras. E aí a gente vê esse início que Emmanuel coloca ali, uma coisa muito interessante. As trevas tentando impedir, tentando embarreirar o trabalho de Jesus. Primeiro lá com Herodes, tentando de alguma maneira fazer com que o mestre fosse morto. Depois João Batista, o precursor, que veio anunciar Jesus, que veio convidar as pessoas a fazerem uma reformulação das próprias vidas para que elas pudessem estar mais preparadas para entender os ensinamentos de Jesus. Ele também, sofre perseguição e degola dos reis da época. Então a gente começa a perceber que a pressão das trevas é grande. Todas as vezes que nós vemos uma luz muito grande se acender, a treva vai, num primeiro momento, tentar sufocar. Então a gente tem que estar com medo, a gente não pode trabalhar. Não, ao contrário. A gente tem que se esforçar ainda mais para manter a luz acesa, para manter o farol aceso. E aí observar que mesmo Jesus não ficou isento dessas tentativas. Por isso essa tentativa de matá-lo quando era criança e depois a tentativa de sufocar ou de silenciar os que estavam à sua volta preparando o caminho. Também tem um momento muito interessante. Olha o que o Emmanuel vai lembrar para nós. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. Então, Emmanuel faz duas referências ali da jornada do mestre. Primeiro, o seu começo, aquela suposta tentação de Cristo, de espíritos ali inferiores, de alguma maneira tentando em vão, claro, mas tentando, se é que foi exatamente isso, se aquilo ali é um símbolo só, mas como Emmanuel está colocando isso para a gente refletir, vamos com Emmanuel, que é mais confiável. Então, a suposição equivocada, que algumas vezes acontece mesmo, nós temos lideranças das trevas hoje, relatadas nas obras mediúnicas, que ainda se colocam em oposição direta a Jesus. Não tem? Não tem os que estão lá nas trevas liderando, querendo sufocar a mensagem do cristianismo mais puro, mais amoroso, mais fraterno? Então podia ser que naquela época de Jesus esses espíritos também se achavam dono do pedaço, donos ali da coisa, mandavam e desmandavam nos governadores, nos imperantes romanos, nos sacerdotes, fazendo com que eles assumissem aquela posição equivocada dos fariseus. Então eles achavam que podiam influenciar Jesus e tentaram. Não conseguiram, claro, E aí também uma outra observação interessante é que a cada passo do mestre, a cada momento da tarefa, ele vai se deparar com diferentes tipos de obsessão e diferentes tipos de obsidiado. Por isso que Emmanuel fala ali, os espíritos infelizes tentando senhorear médiuns desnorteados, das mais variadas formas. Como assim, Maurício? Assim, olha só. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Aí ele vai fazer referência ao texto do Evangelho. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação.
Então esse aqui é um primeiro momento em que Jesus encontra ou se depara com vários doentes de obsessão e vários espíritos obsessores doentes também. Logo no começo. Então vai botar a culpa no dia de hoje? Vai colocar a culpa na mediunidade? Em ser espírita para poder aparecer o processo obsessivo? De jeito nenhum. É só lorota mesmo para poder fazer aquelas criaturas mais temerosas, aquelas criaturas que são incapazes de assimilar a informação da doutrina espírita na sua clareza, de achar que estão sendo ali obsidiados. E tem muita gente no movimento espírita que de vez em quando usa isso. E agora que você está trabalhando no bem, se prepare que os perseguidores vão te atacar. E a pessoa fica lá predisposta a receber um ataque de espíritos obsessores. Ora, gente, é exatamente porque nós estamos começando a trabalhar no bem que os benfeitores vão nos proteger, que os benfeitores espirituais vão nos envolver e eles são muito mais capazes de influenciar a gente do que os obsessores, se a gente quiser. E aí não vamos imaginar que foi só entre esses estranhos, entre os pacientes. Jesus também encontrou obsessão e obsidiados entre os seus convivas, nem todos muito amigos, mas entre aqueles muito próximos. Olha só o que Emmanuel vai dizer para nós. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Aqui Emmanuel já vai para o campo da doença mental também, né? Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica, aqueles momentos de destempero do Pedro, né? Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico e Pilatos tinha crises de medo. Então, quando a gente observa ali aquelas criaturas em torno de Jesus, nem todos seriam caracterizados como obsidiados. A gente vê, por exemplo, Pedro com seus ataques de fúria, Pedro com sua rispidez, Judas com aquela ambição toda. E Emmanuel referencia que isso aí são portinhas que se abrem para a penetração de pensamentos de espíritos sofredores e infelizes. Maria de Magdala é referenciada no Evangelho como sendo tomada por 7 demônios, não é? Que Jesus expulsa dela. Então ela também sofria processo obsessivo. O relato de Humberto de Campos sobre Maria de Magdala faz a gente pensar que, na linguagem de hoje, ela era uma bipolar. Algumas horas estava eufórica, outras horas estava deprimida, e quando estava deprimida pensava em se matar. É um processo obsessivo no caso dela. E a gente começa a perceber aqui quantas criaturas em torno de Jesus, vitimadas de obsessão, algumas se beneficiaram e encontraram equilíbrio, outras, como a gente vê ali nos 3 últimos, acabaram mergulhando mais profundamente ainda no processo obsessivo e acabaram se prejudicando naquela existência, não conseguindo superar. E aí vem mais Emmanuel chamando a atenção para os momentos finais, para os momentos dolorosos. Nem nos momentos finais Jesus deixou de ter que combater ou de se mostrar mais elevado do que os processos obsessivos em volta dele. Olha que interessante. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão, a multidão que estava obsidiada, inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. Então, nem no momento derradeiro, Jesus teve sossego. Então não vem dizer que obsessão, que presença de espíritos infelizes tem a ver com o espiritismo. Não tem. A própria tarefa do mestre era a de levar luz e de suportar a pressão dessas situações ali. Tanto da pressão da turba obsidiada, que achava que Jesus era pior do que Barrabás, que era um bandido, que era um assassino, como Emmanuel diz ali, um obsesso vulgar, como também no momento da crucificação, abandonado por todos, ele só tinha ao seu lado 2 pessoas que tinham o vício de roubar. A cleptomania, ali como foi classificada pela psicologia, ou há também a influência, e de vez em quando a gente vê isso, né? Semelhante atraindo semelhante. Alguém aqui já tem a tendência a roubar, se une com um espírito que já está acostumado a fazer esse tipo de golpe desonesto e que viveu desse expediente quando estava encarnado, acabam criando aí uma espécie de sinergia negativa, né? Porque sinergia é sempre positiva. Mas eles acabam criando essa ressonância do mal com o mal e acaba fazendo um mal maior. É como aconteceu ali. Para mostrar, e Emmanuel chama a nossa atenção, olha, para mostrar piedade,
caridade para com os alienados mentais. Para a gente não ficar assim, não, é obsidiado, põe de lado. Fulano chegou no centro obsidiado, não pode fazer mais trabalho nenhum. Pode. Se equilibrou, ao contrário. É melhor que comece pelo trabalho de assistência, de fazer o bem, de praticar a caridade, de mostrar para os obsessores que ele não está mais vinculado, ou que ela não está mais vinculada às maldades que praticou antes e que abriram espaço para o processo obsessivo. É exatamente na prática do bem, do amor, da caridade, no reequilíbrio, no assistir às reuniões públicas, no participar sim da terapia do passe, da água fluidificada como complementares e não como essencial. Não vai ser passe que vai curar a obsessão, não vai ser água fluidificada que vai curar a obsessão. Isso são acessórios, são coadjuvantes. O protagonista tem que ser o obsidiado que se transforma. E Jesus dá o exemplo de acolhimento dos obsidiados. Então vamos pensar bem, que já estamos chegando aqui no final desse vídeo, vamos considerar o que Emmanuel tem a nos dizer para a gente poder chegar e responder para esses companheirinhos, essas companheirinhas que têm medo, que têm receio, ou então que ficam usando o argumento de que a mediunidade, à luz da doutrina espírita, é causa de perturbação. Não é. Ao contrário. Bem orientada, a mediunidade à luz da doutrina espírita é a ferramenta para a cura. E aí Emmanuel nos recomenda, então, uma atitude muito ativa, mas ao mesmo tempo não reativa. Hein? Cuidado para a gente não responder pedra com pedra, né? Levou uma pedrada, levou uma acusação, respira fundo, reflete e dá uma resposta elegante. A gente está estudando aqui para isso, para ter os argumentos de resposta elegante. Ah, como é que a obsessão tem a ver com mediunidade, com espiritismo, se na época de Jesus tinha tanto obsidiado, gente? Então é essa a questão a colocar para eles. E aí Emmanuel conclui então dizendo o seguinte, ó: à vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Então, ferramenta para tratar a obsessão, mediunidade bem educada, mediunidade equilibrada, à luz da doutrina espírita. Entendamos bem isso. Ah, mas por que só o espiritismo? Não, tem mediunidade em várias outras religiões, inclusive nas pentecostais aí protestantes. Aquilo ali é fenômeno mediúnico. Aquelas manifestações todas, aquelas coisas todas que eles fazem, os exorcismos e tudo mais, aquilo nada mais é do que fenômeno mediúnico, só que em desalinho, em desequilíbrio. E aí a proposta de Emmanuel aqui é que nós eduquemos a mediunidade à luz da doutrina espírita. Por quê? Porque os conhecimentos da doutrina espírita nos asserenam, nos acalmam o bastante para que a gente possa tratar o processo obsessivo quando ele se instala ou evitar de o processo obsessivo se instalar, o que é muito melhor, o que é muito mais positivo. Então, não se intimide, não tenham medo e não deixem as pessoas acusarem a mediunidade de ser a causa, ou o espiritismo, de ser a causa das perturbações das faculdades mentais ou dos processos obsessivos. Porque, obsessão já existe desde muito tempo. E o tratamento para a desobsessão vai a partir de uma mediunidade equilibrada e educada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas reflexões de Emmanuel são muito interessantes, mas lá o capítulo sobre obsessão do Livro dos Médiuns também. Só que a gente já tratou disso em outros vídeos, então eu deixo de brincadeirinha de dever de casa para vocês. Vamos lá estudar de novo o capítulo sobre as obsessões. E aí nós nos despedimos pedindo que você se inscreva no canal, que pegue o link desse vídeo, mande para os seus conhecidos, coloque nas suas redes sociais se você achar que vale a pena. Só se você achar que vale a pena, não é obrigado a fazer nada porque está aqui, mas se inscreva aí também, acione o sininho, deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o dislike, é sua crítica. Vai lá embaixo, deixa um comentário. Seja um comentário positivo ou um comentário negativo, a gente vai ler. É lógico que tudo que for decente, tudo que for de acordo, tudo que tiver dentro do bom senso, a gente vai colocar público para as pessoas poderem também compartilhar esse conhecimento e entender como é que o nosso trabalho está chegando até vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!